Graça e paz, santos do Altíssimo, Igreja bendita do Senhor. Hoje, 16 de dezembro de 2020, estamos aqui em nossa sequência de leitura de Apocalipse. Hoje será o capítulo 8. E temos sido assim muito edificados e abençoados com essas leituras. E até vocês que estão tendo a oportunidade de ouvir, que possam compartilhar. Quem ainda não é inscrito nesse canal, pode inscrever, curtir aí se está gostando. E principalmente, ler a palavra de Deus, acompanhar na sua Bíblia essas leituras. Podem até usar o espaço aí para fazerem seus comentários também, que nós vamos ver, e se houver alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer, nos próximos áudios poderemos também estar respondendo. Nós vimos aqui no capítulo 6, quando Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, dá início à série de acontecimentos através da quebra dos selos. E foi quebrado o sexto selo. Depois acontece uma pausa em que João tem a visão dos remidos do Senhor. Os 144.000 das tribos de Israel e a multidão incontável de pé diante do trono, diante do Cordeiro, com as suas vestiduras brancas, todos quantos foram salvos por Cristo. E agora, o capítulo 8 de Apocalipse, e é muito interessante porque é justamente quando abre o sétimo selo e acontece um silêncio no céu por cerca de meia hora. É um tempo em que não há vozes no céu, não há clamores dos anjos, dos seres celestiais, tudo silencia por um tempo, e então João vê 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. As trombetas, ou cornetas, ou chofar, são instrumentos de anúncio. Eles eram usados na antiguidade para comunicarem mensagens às tropas que se reuniam e mesmo ao povo, para que se levantasse, mudasse, até mesmo se preparasse para a guerra ou partisse para a guerra. E estes 7 anjos, cada um com uma trombeta, eles recebem. Então, neste momento, vem um outro anjo e fica em pé, junto do altar, um altar que está diante do trono. E ele tem um incensário de ouro em suas mãos. E é-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Aqui nós observamos algo muito importante com relação às orações. As orações dos santos. Os santos aqui são santificados em Cristo. Paulo usa muito essa expressão ao dirigir-se à igreja, aos santos que estão em Éfeso, que estão em Roma, que estão em Colossenses e por aí. Então, os santos são salvos em Cristo. E é importante aqui observarmos que as suas orações, elas estão diante de Deus. Existem outros momentos nas Escrituras que nós encontramos essa realidade espiritual. Muitas vezes, os crentes em Cristo ficam imaginando que as suas orações são perdidas, porque não obtêm imediatamente uma resposta.
quando na verdade as suas orações estão guardadas diante de Deus. Quantas orações por justiça, por respostas, diante dos acontecimentos do mundo. Por isso que é muito importante intercedermos pelas nações, intercedermos por todos. É muito importante, porque as nossas orações elas são guardadas diante de Deus. E as orações aqui são atemporais, ou seja, orações desde que se faz oração sobre a terra, orações que estão sendo guardadas diante de Deus e é chegada a hora. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. É muito consolador nós entendermos o quanto que as nossas orações são importantes. Por isso, não cesse de orar, não cesse de clamar por justiça, pelas autoridades constituídas, pela nossa nação, pelas nações do mundo, para que Deus derrame graça e justiça sobre a face da terra. E o anjo toma aquele incensário, enche com o fogo do altar e atira à terra. E nesse momento acontecem trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Aquele silêncio é quebrado. Quando a gente vê falar sobre o fogo do altar, nós lembramos de Isaías, quando ele vê o Senhor e ele se julga impuro. Então um anjo, ele vai ao altar e pega com uma tenaz, uma brasa viva e toca nos lábios do profeta e diz: eis que é tirada a sua iniquidade. E aqui em Apocalipse, este mesmo altar com o seu fogo aceso, e o anjo toma daquele fogo do altar e juntamente com as orações dos santos atira à terra, porque é chegada a hora da resposta. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Que momento fenomenal este aqui, que João está vendo. E nós precisamos estar também atentos, porque estes acontecimentos, eles já estão se preparando para cumprir sobre a terra. E qual tem sido a nossa qualidade, a nossa virtude, a nossa fé, a nossa perseverança diante do Senhor? Então, neste capítulo 8, fala sobre as 4 primeiras trombetas. Então, o primeiro anjo que toca a sua trombeta, acontece saraiva e fogo, com mistura de sangue que são atirados à terra. E terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde são queimados. E essa terça parte, que vai se repetir aqui no cumprimento dessas trombetas, representa um julgamento parcial sobre a terra. Vamos atentar para isto, porque depois vai acontecer o julgamento total, mas nós vamos ver isso depois, lá para frente, no capítulo 16 de Apocalipse. Por enquanto, é um julgamento parcial. Aqui está falando de a terça parte. O segundo anjo, então, toca a trombeta. E como uma grande montanha ardendo em chamas é atirada no mar, e a terça parte se torna em sangue, e morre a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A palavra montanha nas Escrituras, ela sempre se refere a reinos, a grandes autoridades. Então essa grande montanha era jogada no mar. Então um grande reino, ele cairá, ele será jogado no mar. E o mar representa multidões, nações. E acontece aqui que tudo se torna, nessa terça parte, se torna em sangue, a terça parte da criação. Haverá
uma grande calamidade econômica no mundo com a queda de um grande reino. E terça parte de tudo que é a vida existente no mar, tudo vai ser destruído, e até a terça parte das embarcações. Nós sabemos que nos oceanos, nos mares, percorrem grandes navios mercantes, trazendo as suas mercadorias, e terça parte disso sofrerá essa queda, esse julgamento. E o terceiro anjo toca a trombeta, e cai do céu sobre a terra, sobre terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Essa estrela ela tem um nome, Absinto. E a terça parte das águas se torna em absinto. E muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. Absinto é uma palavra que acontece no Velho Testamento, em algumas ocasiões, e descreve os efeitos amargos da escravidão, da injustiça e da apostasia. Então fala de coisa amarga e venenosa. Então isso cairá. Um grande poder de escravidão, de injustiça e de apostasia vai fazer com que a vida na terra se torne amarga. A terça parte das águas se torna em absinto. Então nós vemos aqui, no cumprimento dessas profecias, com essas trombetas que são tocadas, algumas pragas do Egito se repetindo aqui, ou parecidas com elas. E o quarto anjo toca a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e a sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como de noite. Então, sobre os astros, tanto o sol, a lua e as estrelas, a terça parte será ferida, de forma que não ofereçam mais a sua luz. Então, isso aqui pode ser algo simbólico, porque o sol, aquilo que representa algumas coisas claras, a luz sobre o mundo, a lua, vai haver uma situação, uma tragédia mundial, em que vai haver uma escuridão. Mas vamos prestar atenção que é um julgamento parcial, porque aqui é apenas a terça parte. E finalmente aqui no capítulo 8, no versículo 13, percorre uma águia voando pelo meio do céu. A águia é um predador, então aqui é como esse predador poderoso, mas também uma águia que fala com uma grande voz. Pode ser um grande meio de comunicação, algo assim que vai acontecer naqueles dias, anunciando as calamidades que ainda virão, porque é uma grande voz que diz: ai, 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 3 vezes ai. Isso aqui é muito tremendo para nós entendermos. Dos que moram sobre a terra, ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então ainda restam 3 trombetas para serem tocadas, e outras coisas mais terríveis que ainda acontecerão. Portanto, meus queridos, diante da leitura da palavra de Deus, que espécie de cristãos haveremos de ser? Será que nós estamos demonstrando, através da nossa vida, das nossas atitudes, a nossa fé e a nossa esperança em Deus? Ou estamos nos identificando com o mundo, sendo semelhante aos ímpios? Nós somos os santos do Altíssimo, como aqui está dizendo, cujas orações são recebidas diante de Deus. Então essa é a nossa postura. E uma coisa muito importante que nós precisamos estar atentos é que não precisamos ter medo destas coisas. Por que não precisamos ter? Porque
ele não vem sobre a igreja, sobre os santos do Altíssimo. O julgamento vem sobre os ímpios e os governos ímpios deste mundo. Então, que a sua vida, que a sua fé esteja cada vez mais firme no nosso Deus, pois Ele é poderoso. Fique na paz, Deus te abençoe.